Olá! Hoje você vai estudar sobre curadoria de conteúdo didático digital, bem como compreender como funciona a curadoria digital aplicada à educação. As pessoas que tentaram selecionar conteúdos online sem a devida instrução tiveram problemas ao identificar fontes confiáveis, interpretar informações e estruturar percursos de aprendizagem. A curadoria digital na educação não se limita à coleta de links ou à listagem de recursos informacionais, mas envolve uma ação crítica de seleção, organização, contextualização e compartilhamento de conteúdos relevantes para a aprendizagem. Trata-se de um processo ativo que articula a leitura analítica com a avaliação qualitativa das fontes, exigindo do educador ou do estudante autonomia intelectual e capacidade de discernimento. O conceito de curadoria digital, originalmente associado ao campo das artes e museologia, foi transposto para os ambientes digitais com a função de estruturar o conhecimento disperso na web em trajetos significativos. Em contextos educacionais, essa prática ganha destaque ao permitir que educadores e estudantes filtrem o excesso de informação, a chamada infoxicação, e construam trilhas de aprendizagem mais coerentes. A curadoria digital permite dar sentido ao que se encontra online, criando pontes entre o saber formal e os conteúdos informais, muitas vezes mais atualizados. A curadoria educacional envolve três fases principais: a coleta, a análise e a distribuição do conteúdo. A coleta requer estratégias eficientes de busca, baseadas em palavras-chave específicas e uso de operadores booleanos. A análise implica critérios de avaliação de confiabilidade, relevância, originalidade e acessibilidade do material. Por fim, a distribuição deve considerar o contexto de uso, a linguagem adotada e a usabilidade dos recursos para o público-alvo. Esse processo se âncora em práticas de letramento informacional e digital. As fontes utilizadas na curadoria digital podem ser classificadas como primárias, secundárias ou terciárias, sendo essa distinção essencial para a credibilidade do material selecionado. Fontes primárias são aquelas que fornecem dados originais ou relatos diretos, como artigos científicos e teses. Fontes secundárias analisam ou interpretam as primárias, como livros e revisões de literatura. Já as fontes terciárias organizam e indexam as secundárias, como enciclopédias e catálogos temáticos. O uso eficiente dessas fontes depende de critérios de seleção pautados em filtros cognitivos. Tais filtros atuam como barreiras interpretativas, influenciadas por suas experiências anteriores e objetivos. Para que a curadoria seja bem-sucedida, é necessário que o curador tenha consciência de seus próprios filtros e os ajuste conforme a situação pedagógica. Isso implica pensar criticamente sobre o conteúdo e sua adequação à proposta didática. A confiabilidade da fonte é um dos critérios mais importantes no processo de curadoria. Uma fonte confiável apresenta autoria identificável, vínculo com instituições reconhecidas, atualizações periódicas e ausência de vieses ideológicos ou publicitários. Isso implica pensar criticamente sobre o conteúdo e sua adequação à proposta didática. A confiabilidade da fonte é um dos critérios mais importantes no processo de curadoria. A curadoria digital precisa ser uma prática reflexiva, ética e metodologicamente rigorosa, evitando tanto plágio quanto a disseminação de desinformação. Outro aspecto relevante é a atualidade do conteúdo. Em áreas como tecnologia, a obsolescência do conhecimento pode comprometer a aprendizagem. Assim, o curador deve verificar datas de publicação e, sempre que possível, priorizar materiais revisados por pares ou validados por instituições acadêmicas. Em contextos educativos, essa preocupação reforça o compromisso com a formação crítica e científica dos estudantes. A relevância também figura entre os principais critérios de curadoria. Um conteúdo pode ser confiável e atual, mas se não dialoga com os objetivos da aprendizagem ou com o perfil do estudante, sua utilização torna-se ineficaz. Nesse sentido, a curadoria é também uma ação pedagógica, que envolve a leitura da realidade educacional e a mediação entre saberes formais e informais. A curadoria é, portanto, uma ação docente que ultrapassa o planejamento técnico. Você sabia? A curadoria digital é uma das 10 competências essenciais do educador contemporâneo. Por sua capacidade de promover autonomia intelectual e literacia informacional nos estudantes. A acessibilidade dos recursos digitais também precisa ser considerada. Materiais que não atendem às diretrizes de acessibilidade digital, como ausência de legendas em vídeos ou uso de linguagens complexas sem apoio visual, podem excluir parte dos estudantes. Uma curadoria digital inclusiva amplia as oportunidades de aprendizagem e promove a equidade educacional em contextos digitais. A organização dos conteúdos curados deve seguir uma lógica de progressão cognitiva. Isso significa que os materiais devem ser dispostos de forma crescente em termos de complexidade e profundidade,
facilitando a construção gradativa do conhecimento. O uso de trilhas temáticas, hipertextos e anotações do curador contribui para que você compreenda a interconexão. A linguagem utilizada nos conteúdos também deve ser observada com atenção. Textos excessivamente técnicos ou muito simplificados podem comprometer a eficácia da aprendizagem. Por isso, o curador precisa avaliar se a linguagem está alinhada ao perfil do público-alvo e, se necessário, adaptar os materiais com resumos, glosas ou complementações. Curar não é acumular conteúdos, mas estruturar percursos de aprendizagem. A intencionalidade pedagógica deve orientar cada etapa da curadoria. A prática demanda sensibilidade para os contextos e criatividade para construir caminhos que mobilizem o raciocínio, a criticidade e a autonomia do estudante. A curadoria digital na educação está profundamente associada à promoção da aprendizagem significativa, pois envolve não apenas o acesso ao conhecimento, mas sua contextualização e reaplicação. Isso demanda do curador uma postura ativa, investigativa e crítica, posicionando-o como protagonista da construção de ambientes digitais de aprendizagem. A curadoria exige alinhamento entre forma, conteúdo e finalidade educacional. No contexto da autoaprendizagem, ensinar estudantes a fazer buscas qualificadas contribui para sua autonomia. As buscas também devem contemplar a adequação aos objetivos de aprendizagem. Conteúdos informativos nem sempre são formativos, afinal nem toda informação disponível contribui, de fato, para a construção de um conhecimento significativo e duradouro. Ao dominar estratégias de pesquisa e seleção, você passa a construir seu próprio percurso de aprendizado de forma crítica e personalizada. Isso amplia sua capacidade de investigar problemas. Bons estudos! Até mais!